Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 5 de setembro de 2024, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, porque de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz a Pedro: não tenhas medo. Tá? O medo, amados irmãos e irmãs, é o oposto da nossa fé. Ele é um inimigo poderoso que tira a nossa autoconfiança e, principalmente, ele fragiliza a fé que habita no nosso coração. Simão Pedro, amados irmãos e irmãs, precisará se tornar um discípulo de muita coragem e fé para conseguir se tornar aquilo que Jesus disse que ele seria, pescador de homens. Por isso, ele vai precisar superar seus piores medos e também seus defeitos. Primeiramente, a gente vê lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23, Pedro quer agradar ao mundo, né? Quando ele diz: Senhor, que isso nunca te aconteça, porque Jesus havia anunciado a paixão. Aí Jesus diz: tu quer agradar mais aos homens do que a Deus. Tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. A violência, lembre quando os soldados foram prender Jesus, Pedro arrastou da espada e cortou a orelha do Malco, servo do sacerdote. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 22, versículo 50. Então Pedro, ele é um homem impossível, é um homem até violento. O medo dele faz com que ele se torne violento. E também, amados irmãos, a mentira. Também o medo de Pedro faz dele também, às vezes, um mentiroso. Lembrem, quando ele foi indagado se era discípulo de Jesus, ele disse que nem conhecia Jesus. Então, a gente vê isso lá em Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 71. E assim, amados irmãos e irmãs, o medo é o pior dos conselheiros. E as pessoas dominadas por ele são as mais violentas. Vamos repetir? O medo é o pior dos conselheiros. E as pessoas dominadas por ele são as mais violentas. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisaremos nos deixar guiar pelas palavras de Jesus,
pois só Ele tem palavras de vida eterna. Mas, sem conhecê-lo e sem depositar nele a nossa confiança, a nossa total confiança, nós continuaremos a negá-lo em nossas palavras e ações, que é justamente o que acontece com Pedro, né? E nas suas ações e nas suas palavras, ele negou Jesus. E por isso Jesus, lembrem, lá no terceiro domingo da Páscoa, Jesus vai lá ao encontro de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama, porque Pedro o havia negado 3 vezes. Então, Jesus quer mais do que palavras, ele quer testemunho, ele quer ação da nossa parte. E assim, amados irmãos e irmãs, é preciso conhecer a Jesus para confiar nele. É preciso confiar nele para amá-lo de verdade, porque só amamos aquele em quem confiamos e só confiamos naquele em quem conhecemos de verdade. Vejam, aquela pessoa que a gente não conhece, a gente não tem como confiar nela, e a pessoa que a gente não confia, também não podemos amá-la. Pois só existe amor, amados irmãos, onde não há medo. Vejam, só existe medo onde não há nem amor, nem confiança, nem conhecimento. Então, que nós, amados irmãos, lembrem aquilo que nós estamos repetindo nas Santas Missas. Deus diz, Deus quer ser amado, né? Mas principalmente Deus quer amado mesmo, Deus quer ser provado. Ó. Provai e vede. Então, a gente tem que provar. Mas para provar, amados irmãos, é justamente nesse momento que a gente conhece. A gente prova e conhece a Deus. E como eu conheço, eu posso confiar. E se eu confio, eu posso também amar. E aí a gente podia perguntar, mas como é que eu vou provar Deus? Lembrem? Quando eu amo, não é eu que amo, é Deus que ama através de mim. E quando eu amo, eu conheço o amor, eu provo o amor e o amor também me prova. Porque vejam, tanto eu coloco Deus à prova, como Deus está me colocando à prova. Eu estou provando Deus e Deus está me provando. Porque Deus é amor, amados irmãos. Então, quando eu amo, eu conheço Deus e Deus me conhece. Quando eu perdoo, eu conheço o perdão e o perdão me conhece. E tanto o amor como o perdão, como a misericórdia, é Deus. É Deus agindo no nosso coração. E assim, Deus está me conhecendo e eu estou conhecendo Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.